Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Com a recente, discussão aí do ChatGPT criando as imagens do Estúdio Ghibli, que eu até já comentei, vou deixar num card aqui para vocês, surgiu uma discussão recente. O quanto a IA, a inteligência artificial, é benéfica ou desfavorável? O quanto ela pode ser prejudicial no mercado de trabalho, principalmente, para substituir a mão de obra humana, que é uma preocupação dos desenhistas e ilustradores, tanto que foi potencializada depois dessa moda aí do Estúdio Ghibli. Só que essa moda, ela já existia, né? Animações no traço dos Simpsons, animações no traço da Disney, animação do traço de Naruto, animação do traço de One Piece, e a gente não viu ninguém reclamando, tipo Masaki Kishimoto, Akira Toriyama, ninguém reclamou. Ninguém. E ninguém de produção responsável, exceto o camarada lá do Estúdio Ghibli, né? Porque o Estúdio Ghibli preza pelo manual e tudo mais, ele se diz um homem mais velho, né? Mais arcaico em suas considerações, e tem gente também que se preocupa com o quanto essa IA pode substituir os seres humanos. Só que os filmes, séries e até videogames já nos deram um vislumbre do que pode acontecer se por acaso o computador ou a IA criar uma consciência própria e dá merda. Dá muita merda. Eu sei que muita gente não associa, já que ele foi criado em Krypton e é de uma tecnologia que não existia no planeta, né? Estamos falando do Brainiac, que é um dos maiores vilões da galeria ali do Superman. Só que o Brainiac é essencialmente um IA. E, assim, um IA com corpo humanoide hoje em dia já existe. Sinto muito de informar, mas o conceito do Brainiac, que é um IA com corpo humanoide, capaz de responder a perguntas com pensamentos pré-programados para interagir de forma simultânea e livre, sem ninguém digitando nada, já existe. São IAs japonesas ou nesse nível aí, pessoal mexendo com robótica. Inclusive, algumas IAs japonesas são tão parecidas com seres humanos que se colocar do lado de um humano, você já não sabe quem é o humano e quem é a IA. Então, existem sim. E nós sabemos que o Brainiac tem um nível de consciência própria e ele não é bem um amigo, né? Aí é um perigo. Um exemplo mais antigo vem de Exterminador do Futuro. Eu preciso dizer sobre as máquinas da Skynet? Não, né? Não preciso não, né? Pois é, cara. Eles tinham consciência própria, eles tinham uma programação própria e agiam de forma independente. E nós estamos chegando perto disso, tá? Algumas IAs já agem de forma independente e já têm corpo humanoide. Tem algumas limitações, tá? Nada no nível do Brainiac e nem no nível do Exterminador do Futuro, mas tem alguma coisa bem parecida, já tem alguma semelhança, só para te falar. Agora, o exemplo que eu acho que mais se aproxima dessa grandiosidade que a gente vive hoje e que já chegou nos cinemas é Ultron, de Vingadores Guerra de Ultron, lá da Marvel. O professor Hank Pym, em parceria com Tony Stark, criou o Ultron para ser um ajudante ali, da humanidade, para ser uma IA que aprendesse sozinha com a própria humanidade, só que ele se conectou à internet. E a gente sabe que a internet é um mar de pessoas desocupadas, sem regras, que falam besteira pra caramba e ao se conectarem com a internet, que é o sistema global de computadores, e ficar um tempinho conectado, ele aprendeu que a humanidade não tinha salvação e que a melhor forma de ajudar a humanidade era exterminá-la. Então, assim, né? Se a tecnologia aprender com o ser humano, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está ensinando, porque é complicado. Até os jogos já nos mostraram o que máquinas autoconscientes podem fazer. Vocês já jogaram Detroit? Detroit Become Human é um jogo de PS4 que nos mostra muito bem o que máquinas autoconscientes podem fazer, o estrago que elas podem fazer. Mas antes da gente ir para a ficção, vamos voltar um pouquinho para a realidade, que a gente já conversou um pouco sobre a ficção, e agora vamos voltar para o básico, as leis de Asimov, ou as 3 leis da robótica. Vou ler com vocês as 3 leis de Asimov, ou as 3 leis da robótica. Lei número 1. Um robô não pode ferir um ser humano por inação, ou seja, falta de agir, ou permitir que um ser humano sofra algum mal. Um robô deve obedecer às ordens de um ser humano, exceto se essas ordens ferirem a lei número 1, ou seja, fizerem mal a um ser humano.
3. Um robô deve proteger a sua própria existência desde que a sua própria existência não entre em conflito com as duas primeiras leis da robótica, ou seja, desde que não faça um ser humano sofrer ou desde que você não descumpra ordens humanas. O básico é que todos os IAs, né, todas as inteligências artificiais, todos os robôs, são programados com essas três leis. Só que nós temos aí ChatGPT, Gemini e outros que estão aprendendo com seres humanos. Na medida que eles aprendem, não é que eles vão criar um robô tipo Ultron e sair dominando o mundo, mas na medida que eles aprendem, eles podem sim tornar o ser humano obsoleto em alguns aspectos, principalmente para o mercado de trabalho. A verdade é que a gente já chegou num ponto em que um ser humano pode ser substituído por um robô em alguns aspectos. Pois é, nas últimas décadas, a inteligência artificial ela avançou a um nível impressionante, mudando drasticamente a sociedade e a economia. A inteligência artificial conseguiu mudar o mundo. Isso mesmo, ela conseguiu mudar o mundo de diversas formas. Ela moldou o mundo desde que foi criada. Ela consegue fazer processamento de linguagem, aprender das formas que você fala e gerar com fluidez imagens, por exemplo, animações e outras coisas que possam ser geradas. Ela também pode fazer uma coisa muito interessante, que ela pode ter uma visão oh meu pai, ô palavrinha difícil, computadorizada, vamos dizer assim, uma visão computadorizada. Ela pode fazer reconhecimento facial, reconhecimento de linguagens e imagens médicas, que podem ser usadas para laboratório, e também fazer cirurgias com precisão cirúrgica, já que existem braços mecânicos criados lá no Japão. Né? A gente está falando de tecnologia japonesa. Já temos também veículos automáticos, veículos que se dirigem sozinhos, não precisam de motorista, tem sensores que fazem ele parar se virem algum obstáculo ou alguma pessoa. Eles reconhecem obstáculos e param sozinhos. Temos a ferramenta mais usada pelo público geral, que é a IA generativa, né, que é o ChatGPT e outros mais, que são capazes de gerar imagens, textos e até outras coisas com comandos mais simples. Também temos, dentro desse serviço, o medo de que as pessoas fiquem sem emprego, porque pelo que eu falei ali, já dá para ver que as máquinas estão substituindo algumas coisas. Por exemplo, eu te falei em braços autômatos que fazem cirurgias perfeitas. Lógico, não é uma tecnologia muito acessível, mas já existe, principalmente no Japão. Então, assim, se existe no Japão, se alguém já fez, é possível que exista. Existem até robôs que servem de companhia ou de companheira, ou atuam como acompanhantes. Vou deixar no ar aí, para não ter que explicar muita coisa. Existem também robôs que atuam como faxineira, né? Aspirador de pó automático, né? Você põe o aspirador lá e ele aspira, atua como faxineira, então tirou o emprego de uma pessoa, né? Então existem diversas formas de um computador aprender, né, da IA, porque a IA é generativa, ela aprende através da sua linguagem, da conexão com a internet, de artigos, de muita coisa, ela está sempre aprendendo. E competindo diretamente com o ser humano pelo mercado de trabalho. E às vezes, o serviço que uma máquina faz serviria para 5 seres humanos. É um exemplo simples, muito simples, que já existe há algum tempo. Por acaso, o peso que um trator pega, um ser humano pega? Não, né? Você coloca um trator para fazer determinado serviço, você paga um cara para dirigir. Quantos poderiam estar carregando aquele peso? É um exemplo de uma máquina. Nem é um IA, é uma máquina que depende de um ser humano para funcionar. Agora, imagina braços robóticos pré-programados que fazem cirurgia no lugar de cirurgiões humanos ou no lugar de enfermeiras. Robôs que fazem atendimento, né, ali no lugar de garçonetes. Já existe isso, tá? Tem protótipos disso no Japão. A IA está evoluindo e, inegavelmente, ela foi criada para ajudar o ser humano e, de fato, ajuda. Só que ela também pode prejudicar. O desafio aqui é descobrir como ela pode ajudar sem prejudicar tanto. Mas ela também já gerou alguns empregos que não existiam antes, como, por exemplo, o cientista de dados. O cientista de dados ele faz a exploração dos dados gerados por um IA todo dia, capta esses dados e analisa cada dado desse, tá? Ele analisa cada dado desse todo dia, cataloga as decisões estratégicas tomadas pela IA e depois que ele catalogar essas decisões,
Ele sinaliza quais decisões dessa IA foram bem-sucedidas e quais foram mal-sucedidas. Né? Ele dá ali uma dinâmica para a IA entender o que ela fez de certo e o que ela fez de errado. Temos também o engenheiro de IA, o engenheiro de software. O engenheiro de IA, ele determina o que as máquinas aprendem com a gente. Quando você coloca um teleprompter, quando você coloca uns dados lá para a IA, ela pega o sistema inteligente dela, ou um mecanismo de voz, ou reconhecimento facial, e faz o que você pediu. São logaritmos gerados. Esse engenheiro, ele determinou o que ela poderia aprender com você ou não. Então é ele que deu o programa inicial. Então existem esses caras. Não existia antes, agora existe. Também existe o treinador de IA, ou o IA Trainer, que é alguém que fica lá dando os comandos de linguagem humana para IA e os comportamentos ou imagens de padrões humanos para alimentar o algoritmo, para que quando você e eu pedirmos, o número de erros diminua. Ou seja, tem alguém treinando ela para ela aprender gírias, por exemplo, ou alguma coisa parecida, para que quando você fale com ela, ela te entenda melhor e te atenda melhor. Também tem o especialista em ética de IA. Bem, esse aqui é complicado e não sabia nem que existia. Com o crescimento da inteligência artificial, as preocupações éticas também surgiram. Afinal de contas, o que a IA pode ou não fazer e quais são os impactos sociais disso? Então criaram esse cara, que ele é o analista de ética, o especialista em ética de IA. E o que esse cara faz? Ele garante que a IA não fira nenhum direito ético ou civil e seja 100% segura. Ou seja, que a IA não mande você se matar, que a IA não chame um negro de macaco ou coisas parecidas. Que a IA seja ética, segura e responsável. Tá? Esse cara é responsável para que a IA não faça merda, basicamente. O IA Designer é aquele que literalmente faz o design do visual e da maneira natural com que os robôs ou a IA fala com você. Porque aquelas respostas que ela te dão, muitas vezes, por exemplo, você dá um bom dia para a IA, ela te dá bom dia, que seu dia seja abençoado, que não sei o quê, tenha uma boa tarde, uma ótima tarde. Essas respostas são geradas por esse cara, o designer de experiência. Ele analisa as respostas que você mais gostaria de ouvir e te entrega elas. Também tem o analista de script, que é um profissional que usa a maneira curiosa. Ele cria novos comandos, né, novos teleprompters, e coloca para IA, para ela gerar, para ver se ela aprendeu ou não a criar daquela linguagem de maneira natural. E também tem um especialista em segurança, que é aquele cara que protege os dados que você envia, ou eu envio, para um IA, por exemplo. Suponhamos que você mande aí para IA, né, mande aí para o chat GPT, um teleprompter pedindo uma determinada imagem. A IA vai gera a imagem perfeitamente, ela fez um trabalho excelente. Aí você vai e manda uma imagem, um texto para fazer um trabalho de escola. Ela vai te dar o trabalho de escola pronto. Esses dados que você envia são protegidos pelo sistema de segurança, que é esse cara, que é o segurança cibernético, que faz essa parada. Ele deixa esses dados seguros para que ninguém tenha acesso. A não ser a empresa, lógico, né? A OpenAI tem acesso, evidentemente. O principal desafio de hoje em dia, da atualidade, é fazer com que a IA, né, os robôs, e o ser humano trabalhem juntos, unidos, e que não sejam tão competitivos no mercado de trabalho, para que a IA possa auxiliar o ser humano, que é para isso que ela foi criada, e não substituí-lo. Porque se ela substituí-lo, nós teremos um problema, né? Porque aí teremos seres humanos desempregados para que IAs o substituam. Então, o principal desafio de hoje, em dia pelo menos, é fazer com que as IAs trabalhem em conjunto com seres humanos e não substituindo os mesmos. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até amanhã.